Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Fabrícia Rage. Hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório, uma parte mais teórica. Então vamos lá. Esse sistema circulatório, ele tem como principal função levar material nutritivo e oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, esse sistema circulatório ele é composto pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. A circulação do sangue, ela vai permitir que seja transportado e que seja distribuído nutrientes, que seja distribuído oxigênio, hormônios para células e vários órgãos do nosso corpo. Esse sangue, além de transportar nutrientes e além de transportar oxigênio, ele também transporta resíduos do metabolismo para que possam ser eliminados do corpo e também possui células especializadas na defesa orgânica contra substâncias estranhas e micro-organismo. É o que a gente chama de sistema linfático. O sistema linfático é algo muito específico que vai atuar na defesa contra micro-organismos ou até mesmo substâncias estranhas. Quando eu falo de micro-organismo, eu estou me referindo a vírus, a bactérias, a fungos, a protozoários, tudo que podem gerar alguma patologia para esse meu corpo. Então, esse sistema circulatório, ele é um sistema fechado, que ele não possui comunicação com o meio externo, com o exterior. Então, eu não tenho nenhum orifício no meu corpo que vai sair sangue de uma forma que eu posso dizer normal, algo que seja dentro da normalidade, dentro do esperado. Ele possui tubos, que nós vamos chamar de vasos, e no seu interior circulam humores. O que são esses humores? É o sangue e a linfa. O sangue especificamente, do sistema circulatório e a linfa especificamente do sistema linfático. Detalhe, para que esses humores, tanto a linfa quanto o sangue, possam circular através desses vasos, eu tenho um órgão centralizado lá no mediastino, que é o nosso coração, que ele vai funcionar como uma bomba contrátil propulsora. Falando especificamente desse sistema linfático que a gente precisa comentar, ele é um sistema paralelo ao meu sistema circulatório e ele é formado por vasos e por órgãos linfóides. E nele vão circular tanto a linfa, que basicamente vai ser um sistema auxiliar de drenagem para o sistema venoso. Então, eu tenho 5 órgãos, 5 estruturas que vão compor esse sistema linfático, que serão as tonsilas palatinas, que são as nossas amígdalas, que durante algum tempo elas foram retiradas do nosso corpo e aí muitas pessoas retiraram por ter uma infecção grave na garganta, então alguns médicos achavam que seria necessário tirar essas amígdalas, mas o que a gente tem que pensar e entender é que elas fazem parte do sistema linfático e elas atuam na proteção imunológica do nosso corpo. Além disso, nós temos os linfonodos, nós temos esse órgão que é chamado de timo, que é pouco conhecido, é pouco falado. Nós temos a medula óssea e nós temos o baço. Todos esses órgãos, eles fazem parte do sistema linfático. Esse sistema linfático, ele drena as moléculas que não passam pelos capilares sanguíneos. Elas são recolhidas pelos capilares linfáticos, tá certo? Então, as moléculas que não passam no capilar sanguíneo, vai os capilares, o sistema linfático, através dos capilares linfáticos e recolhem,
sendo assim seguem para os vasos linfáticos e desses para os troncos linfáticos, que vão levar a linfa a veias de médio e grande calibre. Aqui eu queria mostrar para vocês essa estrutura aqui, olha, de todo o sistema circulatório, que a gente consegue ver alguns gânglios. Eu consigo ver gânglios aqui, nessa extremidade, aqui também, nessa região. São acúmulos, né, do sistema linfático, da mesma forma que eu tenho o gânglio lá no meu sistema nervoso, eu também tenho o gânglio aqui no meu sistema linfático. É importante a gente comentar que a linfa é um líquido que se encontra entre as células do nosso corpo humano. Ela entra nos vasos linfáticos por filtração através dos poros existentes nas paredes dos capilares sanguíneos. Então a linfa viaja pelo menos para um gânglio linfático antes de desembocar finalmente na nossa veia subclávia esquerda e nossa veia subclávia direita. Olha só a nossa veia subclávia direita e nossa veia subclávia esquerda. Lembrando que aqui nós temos a veia cava superior e aqui embaixo nós temos a veia cava inferior. Essa ramificação vai acontecer, né? São prolongamentos dessas veias, e aqui vai ocorrer onde o sangue e a linfa vão se misturar novamente. Só para vocês terem uma noção da questão do sistema circulatório e do sistema linfático, essa estrutura aqui de cima faz parte, né, do sistema circulatório, é um capilar sanguíneo. Nele nós vamos encontrar as hemácias, nós vamos encontrar o plasma, nós vamos encontrar leucócitos, que vão fazer todas as funções desse sistema circulatório. Uma parte de baixo eu tenho as células, entre as células eu tenho um fluido intersticial. É importante a gente falar que são sistemas separados, mas que eles têm uma comunicação. E embaixo eu tenho o sistema linfático, que é composto pelos linfócitos e pela linfa. Os linfócitos, a gente tem alguns tipos, na verdade vários, mais especificamente os linfócitos T e os linfócitos B. Eles fazem a proteção desse corpo humano, é como se eles fossem soldadinhos que vão fazer a defesa do nosso corpo humano. E aí, para a gente falar especificamente, já que nós já falamos das nossas tonsilas palatinas, que são as nossas amígdalas e que há algum tempo elas eram retiradas, os linfonodos são estruturas que estão interdispostas no trajeto dos vasos linfáticos e agem como uma barreira, um filtro contra a penetração na corrente sanguínea dos micro-organismos, seja uma toxina, seja um micro-organismo, seja uma substância estranha que quer entrar nesse organismo. Além disso, eles produzem glóbulos brancos e principalmente os linfócitos. Já o meu órgão baço, tá bem aqui em roxinho, vou mostrar para vocês. O meu órgão baço, ele é um órgão linfóide que ele fica situado do lado esquerdo da cavidade abdominal, junto ao meu músculo diafragma, aproximadamente ao nível das nona, décima ou 11ª costela, e o seu funcionamento está relacionado com filtro e reservatório de sangue. O meu órgão timo, olha só, não é a tireoide, tá certo? É essa estrutura aqui de baixo, olha, ele fica acima dos grandes vasos do coração, entre os pulmões. Ele tem uma massa, ele tem uma formação de massa irregular, ele fica situado na parte do tórax, né? Em uma parte na porção inferior do meu pescoço. Ele fica atrás do osso externo e a porção cervical anterior é a dos lados da traqueia, como se ele abraçasse a traqueia. O timo, gente, ele vai crescer após o nascimento até atingir o seu maior tamanho na puberdade. Quando o indivíduo alcança a puberdade, ocorre uma regressão
dessa estrutura e é substituído, ele vai sendo substituído por um tecido adiposo e fibroso, mas ele não se desaparece, mas ele assume uma forma mais tímida. Qual que é a sua função, gente? A principal função do timo é a maturação funcional dos linfócitos T, mas também ele é responsável pelo estabelecimento da tolerância do autoantígeno, importantíssimo para o nosso sistema imunológico, para proteger contra todas as bactérias, vírus, fungos, enfim, tudo de ruim que quer atingir o nosso corpo. O sistema circulatório, falando agora de forma específica, ele é um sistema tubular hermeticamente fechado, não tem entrada, não tem saída para o exterior, ocorrem trocas entre sangue e os tecidos que vão ocorrer em extensas redes, tanto de vasos que têm calibres reduzidos e de paredes finas, que nós vamos chamar de capilares. Por meio de uma permeabilidade muito seletiva, que se processa através de tanto de fenômenos químicos e físicos completos, que eu acredito que vocês já viram isso com Danilo, material nutritivo e oxigênio conseguem passar dos capilares para os tecidos. E os produtos do resíduo metabólico, incluindo o gás carbônico, por exemplo, passam dos tecidos para os interiores dos capilares. Então, certos componentes do sangue e da linfa são células produzidas pelo organismo que nós vamos chamar de órgãos hemapoéticos. A gente não entra muito nesses órgãos, mas só uma questão de curiosidade. Esse coração, ele é um órgão muscular, ele é oco, ele possui 4 cavidades, ele funciona como uma bomba contrátil propulsora. Geralmente o seu peso, tem uma oscilação de 280 a 300 gramas, mas vai depender muito da estrutura da pessoa, vai depender se é um atleta, se é uma pessoa que trabalha com intensa atividade física, e isso vai depender muito das características dessa pessoa. Ele possui uma contratilidade própria ou inerente. Se a gente pensar que quando esse coração ele é removido de um animal, como por exemplo uma rã, e é injetado, por exemplo, é perfundido um soro fisiológico, a solução salina aquosa isotônica, esse coração continua a bater ritmicamente mesmo fora do corpo desse animal. Então, eu já falei com vocês um pouco na questão prática, mas eu quero chamar a atenção novamente para vocês sobre essa forma que o coração apresenta. Lembrando que o coração tem a forma aproximada de um cone truncado, apresentando uma base que vai ficar lá na parte de cima dessa estrutura. Nós vamos ter uma ápice, que é na parte inferior desse coração, e nós vamos ter 3 faces. Nós vamos ter a face interno-costal, nós vamos ter a face diafragmática e nós vamos ter a face pulmonar. Então, a face intercostal, ela está formada, gente, principalmente pelo ventrículo direito. Essa face interno-costal, ela está encostada no externo, no meu osso externo e nas minhas costelas. Ela fica numa porção anterior do meu corpo. Já a minha face diafragmática, que fica nessa parte inferior, ela é formada principalmente pelos ventrículos do lado esquerdo e parcialmente um pouquinho do ventrículo do lado direito. Ela está relacionada principalmente com o tendão central do diafragma, que eu mostro para vocês mais à frente. A minha face pulmonar, eu tenho uma interligação tanto do lado direito, mas a maior parte que a gente chama e que a gente correlaciona com o pulmão é a minha face esquerda, porque ela é formada principalmente pelo meu ventrículo esquerdo, toda essa região aqui, e ela ocupa toda a impressão cardíaca do pulmão esquerdo. Quando a gente estiver estudando o sistema respiratório, vocês vão perceber que o pulmão, do lado esquerdo, ela é menor que o pulmão do lado direito, justamente por causa desse encaixe do coração.
Falando então ainda sobre a minha margem direita, sobre a minha margem superior, minha margem esquerda e minha margem inferior, a margem direita ela é formada pelo átrio direito e vai se estendendo entre a veia cava superior e a minha veia cava inferior, que aqui não aparece, mas ela é uma continuidade da minha veia cava superior. Em uma porção inferior na margem inferior, como nós já falamos, que é basicamente a face diafragmática, ela é formada principalmente pelo ventrículo direito e ligeiramente pelo ventrículo esquerdo. A minha margem esquerda ela é formada principalmente pelo meu ventrículo esquerdo, toda essa porção, e um pouquinho da minha aurícula esquerda, que hoje eu vou mostrar para vocês. A minha margem superior, que é toda essa região aqui da parte de cima, né? Parte de cima, ela é formada pelos átrios, pelas aurículas direita e esquerda em uma vista anterior. A parte ascendente da aorta, da minha artéria aorta, e o tronco pulmonar emergem na margem superior. E a minha veia cava superior entra no seu lado direito. Posteriormente, a aorta e o tronco pulmonar e ainda a veia cava superior também, a gente consegue visualizar na margem superior. A limite inferior do seio transverso do pericárdio, que a gente não entra muito nesse detalhe. Lembrando que aqui no meu coração eu tenho a base, como nós já falamos, e embaixo eu tenho a ápice. Lembrem que em aulas anteriores eu falei que essa artéria aorta ela tinha um prolongamento que passava por trás e aqui embaixo ela descia até alcançar aproximadamente a região abdominal, e essa aqui seria a artéria aorta abdominal, que vai levar o sangue para toda a região dos meus membros inferiores e toda a região do meu abdômen. A posição, como nós já falamos, esse coração ele fica localizado no mediastino, é um espaço que já existe, né, entre os dois pulmões, fica no centro do tórax, é composto por várias estruturas anatômicas, como por exemplo a traqueia, o coração, o esôfago, o timo, parte do sistema nervoso e parte do sistema linfático. Uma curiosidade, o corpo de um indivíduo adulto possui em média 5 litros de sangue circulante continuamente. O que eu quero falar com vocês agora é sobre o revestimento que esse coração vai apresentar. É o que a gente chama de pericárdio. Nós temos 3 tipos de pericárdio. Nós temos uma porção mais interna o pericárdio visceral, uma porção mediana o pericárdio seroso e uma porção externa nós temos o pericárdio fibroso. Olha lá para vocês verem, essa estrutura aqui ó, que está sendo levantada é o pericárdio. Isso aqui são gorduras, gente. Essas gorduras são acumuladas, né, ao longo da vida. Aquela carne gordurosa que a gente gosta de comer, mentira, eu nem gosto. Então a gente tem que fazer uma seleção, não somente, né, de carne, mas de outros produtos, né, de gorduras que não são boas para o nosso corpo. E aí é importante falar que esse pericárdio seroso, ele possui uma lâmina parietal aderente ao pericárdio fibroso. É uma lâmina visceral e uma lâmina visceral. São as 3 estruturas que eu falei com vocês. O epicárdio, ele está muito aderente ao miocárdio. Entre as 2 lâminas do pericárdio seroso vai existir uma cavidade virtual, a cavidade do pericárdio, que a gente vai ter o que a gente chama de camada líquida espessura capilar, que vai ser o líquido do pericárdio, que vai permitir o deslizamento de uma lâmina contra a outra durante mudança no volume do coração. Quando esse coração se enche por ejeção de sangue, ele precisa de ter uma expansão. Olha só para vocês verem. De uma estrutura de dentro para fora, aqui eu tenho o endocárdio, tá certo? Que é a parte desse tecido que vai ter total contato com o sangue do meu coração. Aqui eu tenho o meu tecido muscular estriado cardíaco, que é o meu miocárdio.
Aqui eu tenho o que eu chamo de epicárdio e logo após eu já tenho o meu saco do pericárdio, que vai estar relacionado com o meu epicárdio. Esse pericárdio aqui que está acoplado com o epicárdio eu chamo de pericárdio visceral. Do meio eu chamo de pericárdio seroso e essa estrutura de fora eu chamo de pericárdio fibroso. Aqui, gente, eu coloquei toda uma denominação para vocês das 3 camadas do coração, mas eu não vou entrar nelas. Eu acho que vocês podem ler, podem entender, porque a gente já comentou muito sobre elas. Já falamos no slide anterior, mas só para reforçar, a parte externa do coração eu chamo de epicárdio, a parte do meio, o músculo estriado cardíaco eu chamo de miocárdio e a parte interna, né, endo quer dizer dentro, eu chamo de endocárdio. Uma figura para que vocês possam acompanhar, epicárdio, essa parte toda de fora, endocárdio dentro, que tem todo contato com o sangue, e o músculo é o nosso miocárdio. Então, nessa parte aqui nós vamos falar sobre a morfologia do coração. Eu tenho 4 câmaras que eu vou mostrar para vocês. Essa região aqui de cima a gente chama de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui eu consigo visualizar a minha veia cava superior, aqui embaixo minha veia cava inferior, tá certo? Aqui, gente, nessas 2 superfícies aqui, nessa entrada aqui, eu tenho a entrada do sangue pouco oxigenado da veia cava superior e aqui eu tenho a entrada do sangue pouco oxigenado da veia cava inferior. Essa região aqui eu vou ter uma válvula, mas essa abertura entre o átrio direito e o ventrículo direito eu vou chamar de septo atrioventricular direito. Da mesma forma aqui que para a entrada, né, do sangue que está no meu átrio esquerdo, entrar no meu ventrículo esquerdo, aqui eu também tenho uma válvula, mas essa abertura aqui eu vou chamar de ósteo atrioventricular esquerdo. Detalhe, gente, não pode haver comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Para que não tenha essa comunicação, eu tenho essa divisão, eu tenho essa parede aqui que eu vou chamar de septo interatrial. Da mesma forma que não pode haver comunicação entre o meu ventrículo direito e o meu ventrículo esquerdo. Essa separação é feita pelo septo interventricular. Olha só, essa região aqui de cima, olha, toda essa estrutura aqui, ela também recebe o nome de aurícula. Eles falam que é semelhante com a orelha de cachorro, então ela recebe esse nome. Algumas composições, algumas literaturas ainda vem esse sangue, ok? Aqui um outro desenho, uma outra figura, só para vocês terem mais noção, que aqui eu tenho o meu átrio direito, o meu átrio esquerdo. Olha só o que eles chamam de orelha de cachorro, é essa estrutura aqui de cima, tá certo? Eu não acho que pareça, mas enfim. Aqui eu tenho os ventrículos nessa região de baixo, tá certo? Uma outra composição para vocês. Aqui eu tenho, né, as minhas válvulas, que nós já comentamos em uma aula prática. Aqui eu tenho a minha válvula tricúspide, que ela é segurada por essa estrutura aqui, olha. Falei com vocês que a válvula tricúspide, ela tinha 3 cúspides, olha só. 1, 2, 3. Essas cordinhas que eu tenho aí, eu chamo de cordas tendíneas. O que segura essas cordas tendinhas são os músculos papilares, que eu vou ter tanto de um lado quanto eu vou ter do outro. Aqui eu tenho minha válvula mitral ou minha válvula bicúspide, porque ela tem 2 cúspides, então eu tenho 2 cordas tendinhas, 1, 2, e vou ter o meu músculo papilar. Uma nova figura para vocês, denominando como válvula
como eu falei com vocês, eu acho que anatomicamente é mais adequado a gente chamar de válvula, mas vocês também podem chamar de válvula. Aqui mostrando, né, novamente a minha válvula tricúspide, a minha válvula bicúspide ou mitral. Aqui eu tenho minha válvula aorta, que também pode ser chamada de válvula semilunar. Aqui eu tenho minha válvula pulmonar, que também pode ser chamada de válvula semilunar. Lembrando, se a gente fosse estudar especificamente todas essas estruturas, cada região dessa teria um nome, mas na anatomia básica a gente não fala sobre isso. Só mais uma foto com a válvula do tronco pulmonar, a válvula aorta, a válvula mitral ou bicúspide e a válvula tricúspide. É importante a gente falar, gente, que o sangue, ele é composto, né, por proteínas, por hidratos de carbônio, por gorduras, por sais minerais, água, vitamina, além de levar oxigênio para as células. Lembrando que também o sangue, depois que passou por todas as estruturas do meu corpo, ele retorna pouco oxigenado, ele retorna com gás carbônico, que deve ser expelido pelos pulmões, ureia, e que deve ser eliminado pelos rins. Então, gente, não fica prendendo a urina não, tá certo? Deu vontade de ir no banheiro, vá ao banheiro. Além disso, como nós já falamos, eu tenho uma estrutura muito importante, uma composição muito importante do sangue, que é o plasma. O plasma, ele é constituído de substâncias nutritivas e de elementos residuais das reações celulares. Vamos falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos constituem uma rede fechada de tubos ou de canais pelos quais circulam o sangue graças à contração rítmica do meu coração. Os vasos incluem as artérias, as veias, os capilares. A parede dos vasos sanguíneos, com exceção aos capilares, que são diferentes, possuem 3 camadas: túnicas externas, túnica média e túnica íntima. Aqui um desenho para vocês visualizarem, né, sobre todo o sistema capilar. É importante a gente falar que na anatomia toda a estrutura em vermelho são as artérias e toda a estrutura em azul são as veias. Então eu tenho uma artéria que se ramifica em arteríola, eu tenho veias que se ramificam em vênulas, e a composição de artérias e as arteríolas e das vênulas, eu tenho os capilares, que são estruturas mais simples, menores, que a gente vai estudar também sobre eles. Olha só para vocês verem a diferença entre veia, artéria e capilar. Aqui nesses capilares que eu queria dizer para vocês que nessa composição que eu tenho o extraviamento, né, a passagem da linfa. Na minha veia, eu tenho que perceber que a parede da minha veia, apesar de ser formada, né, exatamente igual à artéria, por 3 túnicas, e diferente que meus capilares têm só uma túnica, na minha veia essa parede é mais fina. Já na minha artéria, essa parede é bem mais grossa. Lembrando que toda essa parte interna aqui da minha veia, ela tem um calibre maior. Na minha artéria, esse calibre é bem menor. Pensem vocês, quando a gente vai tirar um sangue para um exame de rotina, a gente tira, né? O profissional da saúde vai retirar o sangue da minha artéria ou da minha veia? Vai tirar o sangue da minha veia. Tanto é que a minha veia tem as suas 3 paredes bem mais finas, mais fácil de ser atingido o sangue, da agulha conseguir atingir o sangue. Já na minha artéria, se eu tiver um corte, se eu tiver uma perfuração nessa artéria, esse sangue vai sair em forma de jato. Porque, gente, aqui na minha veia eu tenho uma passagem de sangue muito lento, muito tranquilo. Já aqui na minha artéria o sangue passa de uma velocidade muito grande, porque o tamanho do canal que ele tem para passar é menor do que a minha veia.
Então vamos ver algumas características das minhas artérias e das minhas veias. As artérias saem sangue do coração, são elásticas, possuem maior pressão, grande, médio, pequenas arteríolas e possuem ramificações. Essas artérias são tubos expansíveis que têm 3 capas, a interna ou a íntima, formada por tecido endotelial, a média, composta principalmente por fibras elastinas, a externa ou adventícia, composta principalmente por tecido fibroso. Já as minhas veias, elas chegam ao coração, elas são valvuladas, ela tem uma válvula, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Ela tem um leito venoso 2 vezes maior, a pressão dela é baixa, ela tem grande, médio e pequeno vênulas, são tributárias, são profundas ou superficiais, tem um calibre muito maior que as artérias, sendo seu fluxo muito mais lento. As paredes são mais finas que as artérias. Então, todo esse resumo que a gente fez, agora a gente vai falar um pouquinho. As vênulas e as veias, elas, especificamente as vênulas, recolhem o sangue dos capilares, essas se unem e formam veias, possuem 3 capas como as artérias, porém são mais finas, especialmente a capa média, a pressão delas é mais baixa em comparação às artérias. As veias levam o sangue ao coração, elas têm calibre muito maior que as artérias, sendo seu fluxo mais lento. Estas devolvem ao coração o sangue contra a gravidade, por isso tem válvulas que fomentam o fluxo do retorno venoso ao coração. As suas paredes são mais finas do que as artérias. Já as arteríolas, que são um prolongamento, né? Aqui eu tenho a artéria e depois eu tenho as arteríolas. Elas são os últimos pares do sistema arteriolar. Sua estrutura é similar às artérias. Eles vão ligar as artérias e as veias, eles são compostos de uma só capa, como nós já tínhamos falado, o endotélio. Em média não medem mais que 1 centímetro de comprimento e servem de conexão entre as arteríolas e as vênulas. Qual que é a função, gente? Intercambiar líquidos, nutrientes, eletrólitos, hormônios e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial ou tissular. Levam também sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Para essa função, as paredes capilares são mais finas para facilitar esse processo e permeáveis também às moléculas pequenas. Nós temos alguns tipos de circulação. Nós temos a circulação pulmonar, que a gente chama de pequena circulação. Nós temos a circulação sistêmica, que a gente pode chamar de grande circulação. Nós temos a circulação colateral e a circulação portal. Eu vou só pincelar porque eu sei que vocês estudam isso na disciplina de fisiologia. Então vamos lá. Na circulação pulmonar é a circulação que a gente chama de pequena circulação. Basicamente é o sangue que está no coração, vai para o pulmão, volta para o coração. Então ela tem início no ventrículo direito, de onde o sangue vem, é bombeado para as redes do capilar pulmonar, depois sofre a hematose, o sangue oxigenado retorna pelo átrio esquerdo e em síntese é a circulação pulmonar, que a gente chama de pequena circulação. Já a circulação sistêmica é a circulação do coração para os tecidos e depois um retorno ao coração. Tem início no ventrículo esquerdo, de onde o sangue é bombeado para a rede capilar. Lembrando que esse sangue está muito oxigenado, tá certo? Porque ele veio do pulmão por meio das veias pulmonares superiores e inferiores, e ele é bombado, né? Ele vai passar tanto para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, vai seguir em direção à artéria aorta e vai se ramificar, vai sair para toda a parte do meu organismo. Após as trocas gasosas, o sangue retorna pelas vias e átrios direito. Em resumo, essa é a circulação, é um processo contínuo. Esse desenho eu já mostrei para vocês, nós já assistimos o vídeo.
E eu vou falar um pouquinho da circulação portal. O que é circulação portal, gente? Aqui eu tenho meu fígado, olha só, aqui eu tenho meu fígado. Nessa estrutura aqui, eu consigo visualizar as minhas veias hepáticas, tanto desse lado quanto desse outro lado. Um pouco mais embaixo, eu tenho uma rede de capilar que eu vou chamar de sinusoide do meu fígado. Aqui eu tenho uma veia porta do fígado que vai levar tudo que é necessário, tá certo, para o meu intestino. Porque aqui no meu intestino eu também vou ter uma rede de capilares desse meu intestino. É importante a gente falar que essa circulação portal é quando uma veia interpõe-se entre duas redes de capilares, sem passar por um órgão intermediário. Então, entre esse meu fígado e o meu intestino, eu não tenho nenhum órgão intermediário. Essa conexão é feita por essas duas redes. Já a minha circulação colateral é quando tem algo, que está anormal. É algo, quando acontece algo que não está acontecendo de forma correta. A gente chama de comunicação, a gente chama de anastamose entre ramos das artérias e das veias entre si. Essas comunicações são em maior ou menor número, vai depender da região e da necessidade. Em condições normal, não há muita passagem de sangue nessa comunicação, mas caso tenha algum tipo de obstrução, seja ele parcial ou total, um vaso que tenha um maior calibre possa participar dessa rede de comunicação. Aí o sangue passa a circular ativamente por essa variante, estabelecendo uma efetiva circulação colateral quando é necessário. Lembrando que essa circulação lateral é o mecanismo de defesa do organismo para irrigar ou drenar um determinado território, quando há uma obstrução de artéria ou veia de relativo calibre. Ok, gente? Aqui eu coloquei as referências. Muito obrigada, um beijo e até mais!